Uma boa pirâmide produtiva pode ser arruinada por um mau processo, e tudo isso bem conduzido pode ser prejudicado no comércio por contaminações cruzadas e mesmo na casa do consumidor também por contaminações cruzadas, né? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos no Suinocast. Nós estamos começando mais um episódio hoje, uma participação muito interessante. A nossa convidada hoje é a doutora Marisa Cardoso, ela que é professora titular da disciplina de saúde pública do curso de pós-graduação de medicina veterinária da URGS, é orientadora de programas de pós-graduação em ciências veterinárias relacionados aí à epidemiologia. A Marisa tem doutorado em medicina veterinária e microbiologia na Justus Liebig Universität em Gießen, Alemanha, em 91. Então nós estamos começando o nosso programa. Meu nome é Guilherme Brandt, sou o host aqui e tentando fazer uma entrevista mais leve desse programa, que é um programa livre, um programa democrático e uma extensão em relação à medicina veterinária, em relação à suinocultura. E eu sempre falo, Marisa, depois da nossa apresentação aqui, que esse programa amplo, ele é um programa que é para o estudante, ele é um programa para o profissional da veterinária, um programa que é para toda a área acadêmica, né? E também para os nossos produtores. E eu penso aqui também nos filhos dos produtores, dos nossos filhos, em eventuais alunos de veterinária, aquelas pessoas que estão em dúvida em que caminho seguir. Então, como ele é bastante amplo, ele nos dá uma margem bastante boa de conversas, né? E também, não esquecendo de consumidores e não consumidores da carne suína, que é o produto final. Então, Marisa, com essa introdução, eu gostaria de deixar bem à vontade e para a nossa conversa. E debate pronto, eu gostaria que tu fizesse a tua apresentação, quem é a Marisa Cardoso, pela Marisa Cardoso. E já duas perguntas. 3 perguntas. O porquê a veterinária, o porquê a suinocultura, o ramo esse ramo da epidemiologia e das doenças microbianas. E pensando lá na Marisa, menina, moça, adolescente, que era várias veterinárias na época que tu começou, né, Marisa? Então, esse panorama aí, o porquê tudo isso e como que era o começo, né, e esse teu começo na veterinária e na suinocultura. A palavra está contigo aí, a gente está bem curioso para conhecer a tua história. Bom, então, meu olá para todos que estão nos escutando, tá? Muito obrigada pelo convite, é um prazer participar e conversar assim remotamente com todas as pessoas interessadas, né, em ouvir um pouco da interação do meio acadêmico com a cadeia produtiva, né? Bem, eu fui uma menina, né, que sempre bastante estudiosa, sempre estudei na escola pública. Eu venho de uma família de pessoas trabalhadoras. Meu pai era um trabalhador de escritório, minha mãe dona de casa, então tinha que estudar em colégio público, né, em escola pública, e assim foi. A veterinária foi acho que a escolha quase a totalidade do pessoal mais urbano, que é o meu caso, né? Foi sempre por gostar dos animais, se interessar por uma área que fosse biológica, de saúde. Enfim, e acabei prestando vestibular para medicina veterinária, fui aprovada. E quando iniciei o curso, coisa que também acontece com a maioria dos nossos alunos, a gente vai descobrindo que a medicina veterinária é muito ampla, já era muito ampla lá em 1978, quando eu ingressei. Realmente, no tempo em que eu ingressei na medicina veterinária, as mulheres eram uma minoria esmagadora, né? Acho que na minha turma, nem um terço da turma era composta de
de meninas, né? E, em compensação, hoje é o contrário, né? A medicina veterinária mudou completamente de perfil, principalmente aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ao descobrir, então, a começar o curso, enfim, eu me interessei muito pelo laboratório de bacteriologia, aquela coisa, tinha um professor referência, que era o professor Joaquim, que acolhia, eram poucos, naquela época, eram poucas as oportunidades para os alunos, não existia bolsa de iniciação científica, possibilidade de estágio. Na verdade, não existia muita pesquisa na universidade e tanta prestação de serviço e interação com a comunidade como hoje existe, que é super favorável, né? Estar melhor. Hoje está muito melhor. O curso propicia muito mais coisas. Então, esse professor que propiciava a gente participar, fazer alguma coisa, e aí o interesse pela área de bacteriologia, isso foi progredindo, e quando eu concluí meu curso, eram poucas as possibilidades, pouquíssimas as possibilidades, inclusive de pós-graduação. O sistema de pós-graduação brasileiro era muito incipiente, e o sistema de pós-graduação na área de veterinária também. Quem não seguia áreas como a reprodução, como a parasitologia, no caso, eram as duas áreas, até mesmo de clínica médica, aqui na faculdade veterinária, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eram poucas. Não existia também a muita possibilidade de bolsas, portanto, ir para outra universidade ficava bastante difícil, ou seja, né, era um outro cenário. Mas, por outro lado, como a maioria das pessoas que se interessavam em trabalhar na área acadêmica e era na universidade que isso acontecia, basicamente, não havia tanta exigência, digamos assim, da pessoa já ter um doutorado concluído, coisa que hoje, né, é impensável um professor ingressar na carreira sem ainda ter concluído seu pós-graduação. Então, enfim, para não me delongar, eu acabei ingressando na carreira de professor no departamento de microbiologia da URGS, e logo em seguida aí se abriu a possibilidade de eu realizar o doutorado na Alemanha, tá? Então, pelas políticas de bolsa do governo alemão para professores da universidade que, como eu disse, na sua grande maioria não tinham ainda o título de doutor. E assim eu fui para a Alemanha, e lá na Alemanha, então, fui orientada pelo professor Hans Blobel, que tinha morado no Brasil, aqui durante o intercâmbio Brasil-Alemanha. Então, lá na década de 60, ele morou aqui, então ele tinha um carinho especial pelos brasileiros. Lá eu comecei a trabalhar e ele me destinou a trabalhar com um orientador, com um pesquisador, que trabalhava numa área, assim, muito nova, pouco conhecida, que era trabalhar com a parte de biologia molecular, início, primórdios da biologia molecular aplicada à resistência a antimicrobianos. Então, isso foi lá em 1989, 88, 89, em frente. Tema super atual, não? Exatamente. Então, lá, claro que hoje, se eu falo dos métodos que se utilizava na época, hoje o pessoal vai rir, porque eram métodos dinossáuricos, pré-históricos, mas que na época eram muito modernos. Para ver que, né, claro, apesar de que eu já tenho algumas décadas depois dessa data, em termos de vida, mesmo assim foi um avanço muito rápido, né? Não. Toda a parte de informática, de biologia molecular, de métodos de laboratório. Então, eu trabalhei com isso em Staphylococcus. Quando eu voltei para o Brasil, então, quando eu concluí o doutorado, e agora? Imagina, o que eu encontrei? Encontrei que essa pesquisa básica, com exigência de equipamentos que não existiam aqui, era um pouco difícil de começar. Quando eu voltei para o departamento de microbiologia, a universidade inteira, mas o departamento de microbiologia especialmente, ele estava numa fase de transição.
professores idosos que tinham uma outra mentalidade e a chegada dos professores jovens, seja que tinham feito doutorado basicamente no exterior, seja como bolsistas, daí sim já bolsistas do CNPq, que começou a haver bolsas CAPES, bolsas CNPq, ou como professores que tinham ido com vínculo já para realizar o doutorado. E essa mudança, essa transição, ela foi um tanto traumática, porque os professores idosos, eles não aceitavam essa nova proposta em que se fazia pesquisa, em que se tinha alunos, em que o sistema de pós-graduação começou a se desenvolver. Eles eram de uma época em que o professor era um acadêmico no sentido assim, ele era um professor titular, ele dava aulas para a graduação, ele era admirado, era uma outra época, né? Uma outra organização da universidade. E a gente passou por essa transição, esses professores se aposentaram, houve um grande gap, uma grande lacuna com a saída deles e a não realização de novos concursos. Então, os professores novos, no primeiro momento, foram bastante demandados. Inclusive, se dava uma carga horária de aula para graduação para todos os cursos, porque o departamento de microbiologia estava na fase básica. Então, se dava aula para todos os cursos da área de saúde, da medicina até a biologia. Todo mundo eram nossos alunos, inclusive a veterinária. Então, eu tive muita demanda de aula de graduação, tive que me dedicar bastante a isso. Isso nós já estamos falando aí em 92, 93. E aí, isso foi evoluindo já em 1997, em 96 aconteceu. Bom, antes disso, e por que eu tentei adaptar o que eu fiz? Eu trabalhei com estafilococcus lá no meu doutorado. E aqui no Brasil, até conversando com o professor Davi Barcelos, porque eu comecei a procurar onde é que eu ia conseguir me inserir. Então, como eu tinha trabalhado com os Staphylococcus aureus também, lá na Alemanha, então a ideia inicial foi fazer alguma coisa aí nessa área. Ou seja, o que eu tentei? Eu pensei, eu tenho que fazer uma pesquisa mais aplicada, porque aquela pesquisa que eu tinha feito na Alemanha, naquele momento ainda não era adequada, não se tinha possibilidade de prosseguir, né? Bem, então eu comecei nos suínos um pouco também por essa influência, por ter isso em comum, Staphylococcus, nos suínos ter o Staphylococcus aureus, que era promissor, enfim. Bem, mas em 1996 houve um surto importante de salmonelose em humanos, que foi na Dinamarca, e outros países que compravam carne suína da Dinamarca, que foi traçado a produto suíno. Claro que isso teve um grande impacto, porque na Europa o consumo da carne suína é importante, e a Dinamarca é um dos grandes produtores de carne suína para a União Europeia, né? Que naquele tempo ainda nem existia União Europeia como hoje. Bem, então isso trouxe a atenção de toda o meio científico para essa área. Nesse meio tempo, eu já me interessava em fazer alguma coisa que tivesse nessa interface saúde pública, saúde animal, né? Enfim, então, houve a possibilidade, no primeiro momento ainda com o doutor Itamar, de começar a discutir um projeto que pudesse estudar isso. Se conhecia muito de salmonela em aves, né? Principalmente em ovos. Então, salmonela em salada de maionese sempre foi a conexão óbvia, né? Não só no Brasil, em todo mundo era assim. Os ovos, a carne de aves em segundo, era o que salmonela era associada a isso. Bem, então,
Na verdade, a gente teve a oportunidade de começar o projeto de salmonela em suínos meio ao mesmo tempo que o resto dos grupos de pesquisa que resolveram pesquisar isso em outros países, principalmente na Dinamarca, na Holanda, os Estados Unidos num segundo momento. Então, claro, é óbvio que a gente seguiu bastante o que estava sendo discutido, principalmente na Dinamarca, que lançou lá um programa de controle de salmonela bastante rigoroso, né? E que, óbvio, para nós, né, nós não tínhamos nem ideia do que acontecia. Bem, nesse meio tempo eu era orientadora da pós-graduação, aí eu tive a oportunidade com esse projeto de ter o primeiro recurso aprovado, né? Então um projeto que teve financiamento, e aí iniciou-se. Nesse meio tempo, o doutor Itamar se aposentou, abriu a vaga, e uma orientada minha prestou o concurso na Embrapa, que é a Jalusa. Então, a Jalusa, cujo tema de pesquisa era salmonela, porque era o projeto que tinha financiamento e estava iniciando, foi aprovada na Embrapa e iniciou como pesquisadora da Embrapa. Aí, as coisas começaram a se concatenar, porque ela, trabalhando na Embrapa, fazendo o trabalho dela de doutorado em salmonela, e a gente na academia. Então, essa interação, academia, universidade, principalmente a URGS, e a Embrapa, Suínos e Aves, ela foi uma parceria de muito sucesso para todos. E para o projeto Salmonela, sem dúvida. Porque a gente associava as duas questões. A questão que, naquele tempo, a Embrapa ainda era carente de alunos de pós-graduação, enfim, né, era bastante mais os seus pesquisadores e a sua equipe, e a universidade, a academia, não tinha a mesma inserção na cadeia produtiva como a Embrapa sempre teve. Né? Então, essa interação e essa discussão que agregou novas pessoas da Embrapa, né, principalmente da Embrapa, e os alunos e todo esse processo, então propiciou. Depois a gente teve recursos advindos de macroprogramas da Embrapa, e aí a gente começou realmente o processo, e esses 20 anos aí que foram de 2000 até 2020 foram resultados, e os resultados do final lá, 2021, 2020, 2019, é resultado dessa interação, né, Guilherme? E dessa parceria de sucesso. Eu sempre acreditei em trabalho multidisciplinar. A epidemiologia das doenças em geral e da salmonelose, da salmonela como bactéria causadora de doença transmitida por alimento. Então, a gente sabe que nos suínos tem a salmonelose clínica e septicêmica por Salmonella cholerae-suis, mas aqui nós estamos falando da salmonela infectando o suíno sem causar nenhum sintoma ou perda econômica, nenhuma lesão ao abate, mas a bactéria estando lá contaminando primeiro a carcaça e depois o produto produzido a partir daquela matéria-prima e chegando ao consumidor, né? Então, essa cadeia é muito complexa. Ela é até mais complexa que na carne de frango, porque, claro, né, o suíno tem um ciclo maior. E durante esse ciclo de produção maior, a gente tem várias etapas em que, depois o que se demonstrou fatores de risco importantes, vão acontecendo. Troca, alojamento em novas instalações, a mistura de lotes de diferentes proveniências, a questão de várias lotes de ração que o animal recebe ao longo da vida, o transporte até o abate. Claro, isso, né, também vai acontecer nos outros animais, mas para o suíno essa fase é uma fase de muito estresse. O alojamento nas baias de espera para o descanso regulamentar antes do abate. Então, tudo isso foi
causa essa cadeia epidemiológica de ficar muito complexa, certo? Ainda tem a densidade de alojamento, a questão ambiental das granjas, maneiras, exato, né? Entrada e saída de pessoas, outros animais que podem entrar, aves, né? O problema dos roedores, que é um desafio, né? Na produção, tudo melhor que ninguém sabe porque vive isso no dia a dia, e todos que estão nos ouvindo sabem que são desafios importantes, né? Para a produção. Agora veja, né? A gente sempre fez essa brincadeira, né? Que a gente era meio como a gente trazia más notícias, porque a produção de suíno já tem diversos desafios sanitários, desafios esses que causam perda, ou seja, mortalidade, refúgio, perda de animais, depois perda do valor ao abate, né, condenações. Aí a gente vinha com um problema mais que era invisível para a produção, né, e que só ia aparecer lá quando, porventura, havia algum envolvimento de um produto suíno ou da carne suína com a doença transmitida por alimentos, então, para a saúde pública, né, Guilherme? Então, isso era assim, eu sempre me coloquei no lugar de quem assistia às palestras, de quem assistia às aulas de educação continuada, que a pessoa dizia, meu Deus, eu tenho um colega, né, da extensão e responsável técnico, ele dizia, eu já tenho milhares de problemas, já não me falta mais, né? Já tenho doença diarreica, já tenho micoplasma, já tenho milhões de problemas para resolver. E agora vem, o pessoal me trazia mais um problema que não se vê e que depois pode trazer algum tipo de restrição, né, para o produto, para a carga de suíno comercializada. E, claro, isso foi também ganhando importância à medida que a suinocultura, né, a cadeia cada vez ficou mais competitiva, né, tanto no mercado nacional, como o consumo de carne suína foi aumentando, como também no mercado internacional, né? Então, isso foi realmente se tornando um problema. Então, no primeiro momento, lá no início, a resposta era, mas tem salmonela em suíno? Aí a gente dizia, sim, tem salmonela em suínos. E, para o fim, né, passado 20 anos, todo mundo tem isso consciente, né? Hoje já é uma informação de domínio público, a importância do controle de salmonela. Então, isso eu acho que é muito bom a gente ver que teve essa modificação e pensar que a gente pode ter contribuído um pouco em aumentar esse conhecimento, né? Como eu gosto bastante de frisar, isso foi possível porque a gente sempre teve uma mentalidade, a gente que eu digo é o grupo inteiro de pesquisa, sempre uma mentalidade de não só apontar problemas, mas tentar encontrar maneiras de resolver, ou seja, ter uma mentalidade aplicada, apesar de que nós tivemos alguns trabalhos bem acadêmicos, básicos, publicados em revista, enfim, que tem um escopo mais estrito às pessoas da academia, a gente sempre tentou ter essa visão. Deixa eu fazer um resumão aqui, tá muito legal essa Marisa por Marisa aqui, né? Mas eu anotei algumas coisas aqui interessantes, né, Marisa? Que tu fala assim, ó, que tu era uma menina estudiosa. E eu conheci a Marisa em 94. Naquela época, eu não estudei na URGS, a minha graduação. Estudei em Santa Maria. Eu fui fazer o mestrado lá. E naquela época não tinha rede social. Era conhece onde trabalho, que leu onde conhecia a pessoa, né? E quando eu cheguei em Porto Alegre, quem que é esse aqui? Aquela ali é a Marisa da microbiologia. Aquela ali é a craque da minha microbiologia, né? Sabe tudo. Então, como a gente conhece as pessoas e fica rotulado.
que bom que ficam coisas boas rotuladas, né? E quando tu fala que tu foi uma menina estudiosa, eu penso em quem passou por ti, né? E eu era colega da Jalusa do mestrado. Então a gente vê essa que eu falo aí da corrente do bem, né? Que bom que tu citou o Joaquim, que bom que tu citou o Itamar, que foram pessoas, eu escrevi aqui, ó, que os professores idosos não aceitavam. Quem tem cabelo branco já, né? Que é um pouco do nosso caso, né? A gente está numa fase assim, pô, será que estão aceitando aquilo que a gente ainda está falando, né? E como que são as transições? Então essa é a importância, e que legal que tu comentou dessas, especificamente dessas duas pessoas, né? Do Joaquim e do Itamar, que fizeram parte da tua formação, né? Que fizeram parte da formação de quem tu estava formando. No caso, a Jalusa. Eu também acompanhei toda a carreira dele. E quando a gente teve alguns episódios aqui que falaram de surtos, né? Lá em 2001, da influenza aviária, a questão da gripe suína, que falava da gripe suína, e tu comenta aqui da salmonelose lá na Dinamarca em 96, que são coisas, pô, mas tá lá no outro lado do mundo, né? Mas também, e fazendo aqui um apanhado geral, nós participamos, mas tu participou e está participando de uma geração toda que na época, lá em 80, 90 para cá, a produção de carne suína no Brasil quadruplicou. E não quadruplicou assim por estão gostando da carne suína, estão gostando, estão produzindo bem, e que bom que eu fiz essa abertura lá no começo, que tu faz parte lá da cadeia, eu falo assim, faz parte da cadeia final, ou da cadeia inicial de quem vai consumir, né? Então eu tenho que produzir bem, bastante, mas com a chancela de quem vai comer esse produto. Tem a doutora Marisa que pode comer, que essa aí passou pelos meus alunos, né? Então eu acho muito legal essa história. Para quem não conhece a tua história aqui, pô, é um resumo de vou aprender mais sobre isso aí, né? E da onde que surgiram as coisas, né? Aquilo que tu tinha na mão com a tua volta lá. Imagina a tua volta toda ansiosa da minha mãe, com aquele material na mão, né? Olha só o quanto que pode ser produzido. Isso é uma coisa legal. Para quem está, né, no ramo aí, pô, é isso que aconteceu. E com essas pessoas. E por essas pessoas. E na verdade, né, Guilherme, lá quando eu retornei, diferente de hoje, quando um colega novo entra na universidade, que bom, né? Eu fico feliz com isso. Ele tem uma acolhida, ele consegue fazer parcerias. Quando eu retornei, era muito difícil. Isso era exatamente como tu falas, não existia rede social, não existia mal e-mails, né? E a gente falava, tinha que ligar para as pessoas, tu tinha que telefonar para a pessoa para tentar fazer não tinha, nós fazíamos uma ligação ou um vídeo, conferência, e aí eu vim chegando Guilherme vem chegando a Marisa, não tinha nada disso, a dificuldade era grande, a dificuldade de recurso era muito grande naquela época, não existia todas as linhas de fomento que depois, durante esses 20 anos, né, entre 2000 e 2020, a gente teve a possibilidade, os nossos alunos tiveram a possibilidade de ter experiência no exterior, em estágios, na pós-graduação, interagir, ver pessoas de fora. Mas, assim, a gente, voltando para a questão da salmonela, então, no início, a Dinamarca e o programa dinamarquês, ele foi, vamos dizer assim, a base, como não existia nada, eles começaram propondo, e, de certa maneira, um pouco baseado na cadeia avícola, né? A salmonela na cadeia de suínos, ela sofreu bastante, ou teve um esforço de convencimento do meio da produção de que a cadeia epidemiológica de salmonela na cadeia produtiva de suínos era diferente do que na cadeia produtiva de aves, né? E por algumas razões. O tempo, né, maior, então uma menor verticalização, digamos assim,
e mais uma importância do que vai acontecendo ao longo do caminho em termos horizontais, digamos assim, de mistura de animais, de problema de limpeza e desinfecção na granja, dos protocolos, da entrada, do biosseguridade, que, que nas aves já estava mais avançada do que nos suínos lá naquela época, né? Então, uma série de questões, né? Então, o modelo dinamarquês pensou em controlar nas matrizes e depois ir fazendo uma série de controles e até mesmo de punições pecuniárias, né, para os produtores. Só que, claro, a cadeia de produção da Dinamarca é muito diferente da cadeia produtiva brasileira. Então, a gente, pelo menos, pensou, bom, a gente tem que ver onde que é na cadeia produtiva do Brasil, de outros países que tenham perfis parecidos, mais parecidos, o que vai acontecer. Então, para não ficar, né, para a gente fazer um resumo do que se viu nesses 20 anos, é que, bem, uma conclusão que depois todos os pesquisadores chegaram, inclusive os dinamarqueses, que o ponto crucial para iniciar a pensar no controle do ponto de vista da saúde pública era o processo do abate. Que, de novo, é diferente do processo do abate de aves, aí favoravelmente para o suíno, porque no suíno nós temos etapas onde é possível eliminar ou pelo menos diminuir a carga bacteriana da superfície da carcaça, né? Então, a salmonela vai habitar o trato intestinal, o animal vai ser portador sem sintomas e sem lesões. Quando ele entra em estresse, principalmente quando ele vai para o abate, ele passa a excretar, a bactéria volta para a luz intestinal, e aí o conteúdo intestinal passa a ser crucial como ponto de controle para não haver a contaminação da carcaça. Então, isso vai desde a parte da própria limpeza do animal, né, antes de entrar na linha de abate, né, o que para nós é praticado, né, assim, o banho, enfim, tentar remover o pouco daquela matéria orgânica na superfície corpórea, depois a própria escalda, que não visa eliminar a salmonela, e visa, né, o depilar, mas que ajuda se o tempo, temperatura estiver bem regulado. O jejum lá na granja, né, Marisa? O jejum, todas as questões. O jejum lá na granja. Exatamente, porque aí tu não tem tanta ruptura, né, de vísceras na hora da evisceração. Né? Infelizmente, a gente vai ter o extravasamento do conteúdo intestinal, mesmo com o jejum adequado, mesmo com tudo feito corretamente, vai ter conteúdo intestinal, e isso vai poder extravasar, principalmente no processo de depilar, mas depois nós vamos ter o chamuscamento, e ali a gente tem um ponto muito importante. E próprios estudos dinamarqueses de custo-benefício mostraram que ali era uma etapa que era barata em relação a, por exemplo, tu fazer tudo que eles faziam na cadeia de produção lá na granja, inclusive com a punição pecuniária do produtor, né? Então, ou seja, e depois, claro, as boas práticas de evisceração, as boas práticas de processamento. Então, a gente passou a ter um ponto importante para focar, né? E a gente focou bastante as pesquisas ali, mostrou coisas, né, conseguiu informações bem importantes que contribuíram inclusive para que ali fosse um foco inicial para um programa de controle de salmonela, controle de patógenos, né, mas claro que salmonela sendo o principal. Depois nós tivemos no final, né, uma instrução normativa que foi elaborada pelo MAPA, né, e que, né, contou com a nossa colaboração, da JAUS, da Embrapa e de outros colegas que nesse meio tempo também já estavam engajados em trabalhar com salmonela e que provavelmente já tem dado os frutos e que leva essa notícia. A gente consegue fazer um bom controle durante o processo. Porém, isso não exime que a gente não tenha que ter um certo controle na granja. Por quê?
o processo do abate, ele consegue diminuir, mas ele tem limite, como tudo. Eu costumo usar sempre esse exemplo para os alunos. Se a gente levar um carro que está com algum resíduo na superfície para lavar, passar naqueles túneis de lava-jato, ele vai ficar limpo. Agora, se a gente levar um carro do colega que foi lá para a estrada de chão, no dia de chuva, que voltou completamente barrado, não vai ser a mesma eficácia, né? Se nós fizermos o mesmo processo. Então, é por isso que a gente fala que a contribuição vem de todos. Se começa no abate, e aí se vê, quando não se consegue, quando se chega ao factível de controle no processo, durante, né, o processo de abate e produção de carne, matéria-prima, etc., aí também tem que se olhar para trás, né? E lá na granja nós vamos ter fatores importantes, que é número de origem de animais, higiene e desinfecção, a qualidade da água, a qualidade da ração, para citar, né, a biossegurança da granja. Em última análise, né, Guilherme, a gente vai dizer o seguinte: são os mesmos cuidados que o pessoal da sanidade precisa ter. E eu diria quase que a salmonela é quase um indicador disso, né? Quanto mais tu tem problema de salmonela na granja, provavelmente é naquelas cadeias, aquela pirâmide produtiva que tem problemas. E que tem problemas de outras coisas. Deve ter problema também respiratório, deve ter outras diarreias, às vezes pode ter até a salmonelose clínica, porque é a ponta do iceberg, né? Quando aparece uma salmonella typhimurium clínica, causando diarreia, causando doença no animal, provavelmente é porque a gente já tem esse processo bastante instalado na cadeia produtiva, né? E depois a gente não pode esquecer do consumidor, porque tu mesmo diz que está nos ouvindo o consumidor, né? Isso é a questão da doença transmitida por alimento. A qualquer momento a gente pode arruinar tudo que foi feito antes, né? Então, uma boa pirâmide produtiva pode ser arruinada por um mau processo, e tudo isso bem conduzido pode ser prejudicado no comércio, por contaminações cruzadas, e mesmo na casa do consumidor também por contaminações cruzadas, né? Então, o consumidor, o que ele precisa? Ele precisa também ter esses conceitos. Higiene, a limpeza do local onde ele processa o alimento, ele tem que ter consciência da contaminação cruzada do cru com o cozido, isso é outra coisa que não pode acontecer. Manter o binômio tempo-temperatura no armazenamento, ou seja, a gente, quando chega com produtos perecíveis, eles têm que ir para a refrigeração, eles não podem ficar no ambiente, porque as bactérias se multiplicam naquele alimento, né? Naquele produto que eu adquiri. E ela talvez pode ter havido uma contaminação cruzada, ou havia poucas bactérias que não iam causar doença, não eram suficientes para causar doença, mas que eu deixei se multiplicar, né? Que era justamente a associação mais famosa com a salada de maionese, né? A pessoa preparava a salada de maionese numa festa enorme de família, não entrava na geladeira, não entrava a salada de maionese e a cerveja. Então, entre a salada de maionese e a cerveja na geladeira, quem tem prioridade? A cerveja, claro, né? E quem quer cerveja quente? Aí a salada de maionese ficava fora por 1 hora, 2 horas, 3 horas, e a bactéria se multiplicava, né? Então, eventualmente, ela era no baixo número lá no ovo que virou maionese, mas eu deixei ela se multiplicar, eu propiciei que ela se multiplicasse, né? E aí eu tenho um surto. Diga-se de passagem que as bactérias causadoras de doença transmitida por alimento, como salmonela, além de não causarem nem sintomas no animal portador, nem lesões que são perceptíveis ao abate, elas não causam deterioração do alimento. Ou seja, não causam sabor desagradável,
mau cheiro, aparência ruim, né? E ao contrário, tem uma piada no meio do pessoal que investiga surto de salmonelose aí em humanos, que diz que muitas vezes a pessoa reporta, eu nunca comi uma salada de maionese tão boa, daí eu comi várias vezes e eu ingeri a dose infectiva várias vezes também, né? Então, isso realmente a gente trabalha com algo que não se enxerga, né? E que a gente tem que seguir as regras. E a gente sabe que isso é difícil, né? É difícil a gente, dia após dia, após dia, após dia, sempre se ater a essas regras estritas, né? Tanto na granja, quanto no abate, quanto na indústria, quanto na casa do consumidor, né? Então, acaba que a gente tem esse problema. Óbvio que quem compra o produto brasileiro, então outro país, quando o Brasil exporta, ele vai querer que não tenha salmonela no produto. Apesar de que a gente viu que todo mundo contribui para o problema, inclusive o consumidor. Mas eles vão dizer, não, com salmonela não quer. Então temos também um aspecto econômico como barreira à comercialização do produto. Então a gente tem o aspecto saúde pública, que é muito importante, obviamente, é a mais importante, mas a gente também tem um aspecto econômico, né, na competitividade pelos mercados. Uma aula aqui em 40 Professor minutos. Fala demais. Marisa. Nossa, não, e eu estava associando a tua fala e tu falou no começo da questão da extensão. Sim. A extensão ou do sanitarista, que ele vê problema e ele quer resolver, né? Como tratar com problemas que não são visíveis na granja, na indústria e no prato, né? Legal, e eu sei desse teu trabalho da extensão também em palestras e como difundir isso de uma maneira mais direcionada para aquele público que tu está falando. Mas falando em público aqui, uma parte mais Marisa fora da universidade, claro que isso a gente não dissocia, né? Mas qual que é o plano futuro aí, Marisa? Então, eu já completei 37 anos de trabalho, né? E, né, acho que eu considero que o meu tijolinho de contribuição eu consegui colocar, né? E está na hora de dar lugar para o pessoal mais novo. Também por conta, né, de que hoje em dia os desafios exigem também novos talentos. Como eu disse e comentei, essa parte da parte de genômica, isso é uma coisa que surgiu ao longo desses anos e que nos últimos menos de 10 anos, então, teve um desenvolvimento incrível, né? Isso por quê? Porque os equipamentos foram surgindo de sequenciamento e de preparo de DNA, de isolamento e tal, mas principalmente por conta da análise de dados. Então, essa questão da bioinformática que a gente chama. Então, hoje, sequenciar, ter as sequências, o equipamento faz. O problema é a análise que vem depois. E se juntou, né, entre esses desafios, além de salmonela, vai se juntar, e já se juntou, a questão da resistência a antimicrobianos. Então, olha que faixa. Eu comecei lá atrás, na era pré-histórica, dinossáurica, trabalhando com resistência antimicrobiana. O que eu fiz lá hoje é piada, nem iniciação científica utiliza aquele tipo de técnica. Então, hoje, a gente tem que ter jovens com talento para essa área, porque não é só o desafio de salmonela e resistência, os desafios de nutrição animal, de saúde intestinal, de infecções respiratórias, tudo isso vai passar por esses estudos de genômica, de expressão gênica, de metabolômica, que é essa interação entre micro-organismos. E a gente tem uma geração formada nisso, né? Pensa bem, eu sou uma usuária.
Quem trabalha com bioinformática não usa essas plataformas que nós, usuários de texto, usamos, ou de planilha Excel. Eles usam eles trabalham como quem trabalha com informática e com inteligência artificial. É outro mundo. E a gente precisa disso, né? Então, a gente tem que dar lugar para que essas pessoas assumam os novos desafios, né? E as novas perspectivas para combater os desafios, né? Sanitários, de saúde pública, de nutrição, de produção animal. Então, essa é a minha esperança, né? E eu vou fazer, eu acho que essa etapa termina. Claro que eu sempre vou estar aberta para discutir, para contribuir com a experiência, né? Não com essas novas tecnologias. Então, não me nego, mas o professor na universidade chega uma hora que ele tem que deixar a vaga, porque é a vaga que propicia a entrada do novo pesquisador e do novo docente, do novo talento, né? Então, eu acho que é assim que eu posso contribuir nesse momento, né? Como para finalizar uma etapa inicial, outra na outra etapa, vamos vendo. Agora temos que ver o que vai ser feito, mas eu gosto muito eu coloquei, né, lá no questionário, eu sou uma pessoa que gosta de fazer trekking, gosta de conhecer, gosto muito de história, leio muito história, porque essa foi uma deficiência da minha geração. Na minha geração, na escola, principalmente na escola pública, não se aprendia história. E quando eu morei na Alemanha e visitei a Europa, eu me deparei com a minha ignorância. Eu não sabia nada daquilo, nada do que tinha acontecido, né? Então, passei a estudar por mim, sempre tentando estudar, né? Então, eu acho que essa nova etapa aí tem que se fazer, contribuir de outra maneira, né? E, claro, seguir, por exemplo, lá a Jalusa, que continue, que eu me orgulho muito dessa minha ex-orientada. Tem outros orientados que me orgulham muito também, que estão no mapa, que estão na iniciativa privada, que estão na pesquisa, que estão no meio acadêmico. Então, também muitas pessoas eu consegui, como o Joaquim falava, oportunizar. Professor, ele oportuniza que aquela pessoa cresça, né? Ele não cria nada, ele oportuniza. E a gente observa isso, né? Ao longo do tempo se observou como as pessoas crescem, como os nossos alunos crescem, ganham protagonismo e ultrapassam a gente. Tem que ultrapassar, a gente tem que, né? O professor Joaquim também usava bastante isso, e quanto mais idade eu vou ficando, mais eu vou vendo como ele tinha. Era sábio o que ele falava. Ele dizia assim: a gente subiu até o segundo andar, agora o novo tem que começar no segundo andar, não pode voltar para o térreo de novo, né? Então, esse é o processo da ciência, sempre ir para frente, com os novos talentos que esse público jovem domina, né? Que a gente precisa interagir com eles, porque não tem como fazer análise de bioinformática depois de ter iniciado lá na pré-história da biologia molecular. Muito legal aqui, e eu acho que daqui, né, Marisa, eu tinha duas perguntas aqui que eu tinha escrito, mas tu já respondeu. Uma eu queria te perguntar qual que era o teu legado, né? E tu já deu uma aula aqui, né? E quando tu comenta de novo, né? Quando tu comenta do Joaquim, das fases dele, é importante tu ouvir isso, né? Que muitas pessoas hoje falam das tuas frases, da tua influência, daquilo que tu... E às vezes não são frases ditas, né? Às vezes são as frases da ação mesmo, né? Pô, a Marisa tá fazendo isso, tá fazendo isso. Então, certeza que teu legado tá lá. Falou do tijolinho, tem um prédio gigante aí construído, né? Não foi o tijolinho que ficou. E da sucessão também, né? Tu citou o nome da Jalusa ou alguns nomes diretos aí do mapa ou das pessoas que estão. Mas independente de quem teve essa... De alguns nomes que tu lembra, tem muita gente dessa rede, né? Que acaba sendo
pegando como espelho, pegando como exemplo de vida, exemplo de professor, exemplo daquilo que faria, né? E 37 anos de profissão é uma coisa que tem que ser merecida um grande respeito, né? E quando tu fala também do trekking, da arte, de tu se permitir fazer coisas que às vezes o horário não permitia, né? Legal que também a gente tem a cabeça para isso, para que continuar sendo produtivo, talvez de uma maneira diferente, né? Então, te agradeço aqui e que a gente não faça da nossa vida um rascunho, Exatamente, né? E talvez não dê tempo para passar ali. O Mário Quintana é um querido, né? E sempre foi difícil encontrar uma palavra, eu queria homenagear, né? Alguém aqui, nosso, do Rio Grande do Sul, e poeta, fantástico, né? E certeza que o que foi feito por ti aí não foi rascunho, né? Foi naquele caderninho caprichado, né? Então, eu acho que a gente tá terminando aqui com chave de ouro, né, essa conversa. Fazia tempo que eu não te encontrava, né? Hoje a gente pode se falar assim, né? Para mim foi muito um orgulho aqui poder falar. Não te entrevistei, né? Eu escutei a tua história e eu acho que muita gente vai escutar isso aqui, lembrar de vários temas, né? E também pensar para frente, né? Pô, o que a suinocultura brasileira tem, independente do segmento que está, né? Então, te agradeço do fundo do coração e deixo aqui aberto para ti uma frase para tu encerrar esse episódio nosso. Foi muito bom. Então eu quero agradecer, né? O convite é muito bom a gente falar com várias pessoas que realmente a gente não vê há muito tempo. E a frase, eu acho que em termos de, vamos dizer assim, de vida, né? A gente tem que encontrar aquilo que nos gratifica, né? Em termos, assim, de também na vida profissional, né? A gente, quando é possível, né? Nós somos um grupo privilegiado que pode trabalhar em alguma coisa que nos gratifica. E a gente sempre tem que tentar, da melhor maneira possível, contribuir para a sociedade, para a comunidade, né? Porque ela é que nos propicia, né? Estudar, trabalhar, por exemplo, na academia, e sempre com respeito, né, para a cadeia produtiva, né? No caso da suinocultura, a gente respeitar, né, o produtor, respeitar todo mundo que está ali no todo dia e tentar contribuir de alguma maneira. Muito bom, muito obrigado. Então a gente está encerrando mais esse episódio. Certeza que é um episódio que pode ser ouvido e visto e revisto várias vezes, né? Eu acho que tem uma lição de vida aqui e com certeza que fez, interferiu na vida de várias pessoas. Marisa Cardoso, muito obrigado pela tua contribuição à suinocultura, na veterinária, e muito obrigado por esse episódio. Um grande abraço.